Glória a Deus. Aleluias. Glória. Paz do Senhor, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do Bíblia Podcast. Estamos felizes. Nosso 50º episódio, acho que é isso mesmo, né, pastor? 50 é isso mesmo? 50. 50º episódio. Eu parei de contar no 20, o Edmilson que fica acostumando a contar. Pessoal, seja bem-vindo. Você que está aqui conhecendo esse trabalho agora, você que está vindo pelo pastor, você é bem-vindo para cá. Meu nome é Cleiton Araújo, você que não conhece, um dos âncoras aqui. Né? Hoje, meus amados, o nosso pastorzão não está conosco, né, o Dil. Ele está meio enfermo, está doente de amor. Eu falei pra ele, mano, você tá doente de amor, mano. Porque ele tá apaixonado, fall in love, né? E ele não pôde estar aqui hoje. Mas, amado, a gente quer apresentar, você que tá ao vivo, Deus abençoe, vai dando uma curtida, vai compartilhando, vai comentando. Você que conhece o pastor, deixa aí seu depoimento, tá bom? E eu quero apresentar já o nosso convidado, pastor Natan Ferreira, ministro, profeta. Como você tá, pastor? Paz do Senhor, Cleiton, estou bem, graças a Deus. O pessoal de casa, boa noite a todos. A paz do Senhor que esteja com vocês. Estou bem, graças a Deus. A gente está aí na correria, né, do dia a dia. E antes de iniciar a minha fala, eu quero agradecer. Muito obrigado. Amém, ao pastor. Cleiton, o Edmilson, que ele não está bem hoje. Deixa o meu abraço aqui. Amém, mano. E a galera que está entrando aí já vai compartilhando, porque hoje acredito que Deus vai surpreender muita gente. Eu creio, pastor. E parabenizo Amém. vocês por esse projeto que a gente vem acompanhando aí desde o início, né? É um privilégio para mim hoje estar no 50º episódio. 50, né? É um número especial. Mano. É meio século aí, né? 50. Então, parabéns, meus parabéns. Tem alcançado muitas vidas, né? Esse tudo que a gente faz com propósito, a tendência sempre é crescer, né? Então, verdade. O nosso propósito aqui, pastor, é ter um conteúdo mesmo, sabe? A gente viu que está crescendo muito esse negócio de podcast, mas a gente cresceu muito questão em secular, né? Sim, então, você tinha podcast ali que falava assuntos nada a ver, onde os pessoal chegava até a fumar ao vivo ali, com notificado. E aí já veio no meu coração, né? De fazer esse projeto. Aí o Edmilson também abraçou aí conosco, esse projeto ganhou uma proporção que a gente nem imaginava, e eu creio que vai muito mais longe ainda, né? E a gente faz pra glória de Deus, a gente já sabe, descansa, a gente faz e fica tranquilo, relaxado, Deus vai conduzindo, Deus vai operando, né? E pra gente chegar aqui 50 episódios foi a mão de Deus mesmo, esse estúdio maravilhoso aí, também que nós estamos crescendo junto com o estúdio, né? Então pra nós é uma honra receber o senhor, pastor, né? A honra é nossa, né? Fica à vontade, o podcast é seu. Né, os pessoal que está acompanhando aí, os que vão assistir depois também, vai chegar do trabalho. Nós temos muita audiência que vem depois das 7, 7h30. Os pessoal corre para assistir depois. Né? Fala um pouco quem é o Natan, né? Ferreira. Quem é o Natan hoje? Hoje, o que você faz? Antes de a gente, né, ir para a origem, o que você faz hoje, pastor? Então, eu preciso mandar uns parabéns para uma pessoa muito especial. Amém. Poxa, o podcast é seu. É o meu filho. Meu filho ele está fazendo 5 anos de idade hoje. E é uma das melhores coisas que Deus fez nas nossas vidas. Foi o Lucas. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Eu te amo demais. A minha esposa que está em casa. Amo demais, amo demais, amo demais. Então quero registrar aqui meu abraço. Minha família, o pessoal do meu trabalho também que pediram para mim mandar um abraço. A Érica, a Carol, a Fernanda, todo mundo. Que Deus abençoe vocês. A Thalita, o Fábio, Deus possa abençoar vocês de forma muito, muito especial. Vão compartilhando aí. O pessoal lá do Ceará, hoje tem uma equipe lá do Ceará assistindo também. Benção, são bem-vindos. Que é a minha família, né? A mãe, o papai, meus irmãos, que é poucos, são 10, né? São 10 irmãos? Comigo são 10. Então, ganhou de mim. Eu tô por aí também. Então a gente é em 9 irmãos. E a gente está aí, a gente está nesse ministério aí da itinerância, né? Já tem um tempo que a gente está nesse ministério árduo. Às vezes as pessoas veem só aquilo que a gente posta, mas nos bastidores acontecem coisas, né, que é só Deus que assiste, que assiste, exatamente, quando não tem ninguém ali. Verdade, pastor. E o que Deus tem feito, Cleiton, assim, na vida do Natan Ferreira, me surpreende a cada dia.
sabe aquele jovenzinho da cidade simples, crescendo numa família simples, numa família simples mesmo, pobre, de marré, né? Pode marré, musiquinha. Então a gente não cresceu assim no berço de ouro, né? Então, o que eu vivo hoje, eu posso dizer que eu vivo as promessas de Deus. Então eu costumo dizer assim, que melhor do que esperar o tempo de Deus é viver o tempo de Deus. Né? Melhor verdade, do que forte, viver o tempo forte. de Deus. Porque se você paginar a Bíblia, você que está em casa, que conhece um pouco de Bíblia, você também que é um mestre na Bíblia. Oh, meu Deus! Recebo, Jesus! Você percebe que quando o povo de Israel chega nas terras prometidas, eles estão ali vivendo a promessa. Verdade. Lógico que os que saíram não foi todos que chegaram, né? Principalmente o seu líder. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo as promessas de Deus. Deus tem nos levado em lugares que eu jamais imaginei. Jamais imaginei ir. E assim, a gente vive, Cleiton, numa geração que é uma geração problemática, né? Nossa, pai, nem fala. Apesar que se você for ver, todas as gerações foram problemáticas, mas é que a gente vive, ela além de ser problemática, ela é muito sensível, né? Então você tem que ter essa flexibilidade, Então, assim, eu falo com muita convicção de que agora a gente está vivendo as promessas de Deus e tenho certeza que mais ainda Deus tem para fazer. Eu creio. A gente está no centro da vontade de Deus, é um desafio. É forte, pastor. Você deve saber disso. Nossa, imagino. É um desafio porque o centro da vontade de Deus é você agradar a Deus e desagradar o mundo, né? E eu sempre levo comigo o segredo de José. José, ele entendeu desde cedo que o segredo não era agradar Judá. Ele sabia que se ele agradasse a Judá, ele ia desagradar a Simeão, seus irmãos, ele ia desagradar a Naftali. Então, qual que é o segredo? A Bíblia diz que logo desde cedo, o pai dele já colocou ele para visionar, para supervisionar o trabalho dos irmãos. Então, assim, a gente entende nesse texto aí que o segredo de José, ele entendeu desde cedo que o segredo não é agradar o meu irmão, o segredo é agradar meu pai. Então, assim, quando você agrada a Deus, você vai desagradar muita gente. Então, quando você se coloca na posição, você vai desagradar muita gente, até porque a vida ela não é feita de agradar, não é, Cleiton? Não dá. Se você agradar um, você vai desagradar outro, de qualquer forma, então não tem jeito, né? Então, a gente que está nesse mundo da itinerância, a gente que vê as coisas de perto, que começa a viver as coisas de perto, você tem uma outra visão. Hoje eu sou servo, sirvo a Deus como evangelista, né? Eu não tive a oportunidade ainda de pastorear uma igreja, de pastorear um rebanho. Sim. Então, assim, hoje nas igrejas em que Deus me leva, Deus me dá a oportunidade de ministrar, eu tenho que ter isso em mente, né? Que eu não sou o pastor, eu sou apenas o evangelista, o pregador, que está ali. Forte, hein, mesmo? Né? E a gente vê hoje, nos últimos dias, a gente vê pessoas que eles assumem a tribuna e parece que assumem a igreja também. Né? A partir eu estou pregando aqui, eu sou pastor presidente. Sim. Começa a criar regras, cria doutrina. Sim. Pastor, assim, a gente vamos entrar nesse negócio de ministério, mas assim, você falou que você nasceu numa família bem pobre, marré, né, semelhante à minha também. Mas assim, o senhor é natural da onde, assim? Lá do Ceará. Do Ceará mesmo? Isso, interiorzinho de Sobral. O nome da cidade é Tejuçuoca. Tejuçuoca? Não sei se o mapa já atualizou, mas até esses dias não tinha. Se Pentecoste entrou, deve ter entrado essa daí. Pentecoste entrou no mapa lá, já. Então, certeza que essa daí entrou. A família da minha mãe é do Ceará também. Do Ceará. Né? Sua mãe e seu pai serviam a Deus? Como o céu foi alcançado? Então, meu pai,
meu pai, ele é pastor da Deus e Amor. É? É da Deus e Amor. Ainda atual? É Atuando? atual. É Nossa, atual. que Não, benção. assim, ele não atua como antes, né? Não atua como antes, porque hoje ele está com 82 anos. Nossa, que benção. Então a gente cresceu nesse ministério aí, varão. Desde 6 anos de idade. Tá explicado, porque você é fogo puro, né? Você é tocha viva de Gideão. Eu tenho um amigo, você conhece, que é o Peter. Ele também Peter cresceu veio da lá, Deus o Amor, Peter, veio da o Deus Amor. Peterson, ele cresceu lá. E sempre que a gente conversa, a gente fala sobre o ministério, que é uma bênção, né? Não, pelo amor de Deus, Deus Amor, eu amo vocês, vocês. É mano. uma referência à igreja de oração, é uma referência à igreja de que está ali, né, sempre buscando seguir os A conceitos santidade, bíblicos, né, né, a santidade. Na humildade deles. Isso, então a gente cresceu naquele ambiente ali. Eu cresci num ambiente, Cleito, com 6 anos de idade, o meu pai ele aceitou Jesus e eu já tinha 6 anos de idade. Meu pai ele veio do mundão, sabe, cachaceiro, homem valente. Não é? Andava, Com o normal, não, cearense, né? Com a Ele peixeira ele na andava com uma cinta. faca desse tamanho aqui. Com a peixeira na cinta, doido pra capar um, né? Isso, ninguém mexe. E ele bebia muito, ele bebia, mas quando Deus libertou ele, já na Deus e Amor, ele fez um propósito, Cleito, que até hoje eu admiro. Ele fez um propósito de 40 dias, 40 noites no monte, orando. Rapaz. Eu nunca vi propósito igual assim na nossa atualidade. Rapaz, só de Moisés falava. Meu amigo. Isso aí é coisa de Moisés pra cima, hein? Meu amigo. Ele, quando Deus libertou ele estava decidido. Parar de beber, parar de chegar em casa bêbado. E Deus, ele agraciou ele com o dom da cura. Então, Sério? assim, Cleiton, eu cresci num ambiente em que eu ia para a igreja com meu pai e eu via paralíticos se levantando, eu via, não para a glória dele, Era lógico, normal, para a né, glória pastor, de isso aí? Deus. Isso eu cresci nesse ambiente. Poder acompanhar, ver cegos, ver. Então, eu cresci nesse ambiente de milagres A mesmo. igreja pegando fogo, né, pastor? Que Pegando fogo, cara. Ele, por exemplo, ele está aqui, ele estendia a mão lá, ele não precisava nem tocar. E assim, Rapaz, eu acho lindo isso aí, cara. chega arrepio. Eu acho lindo, rapaz. Eu vejo os vídeos do Davi Miranda lá na Bolívia, ali nas regiões ali, rapaz. Eles subindo no altar, os paralíticos já começavam a levantar as muletas da cadeira de roda, sabe? Eles subindo no altar. Não chegavam nem pregar, nem orar. Só o homem chegar ali, meu irmão. Os demônios gritando, te odeio, né? Pela a graça que tem, né? E os pastores da Deus Amor, eles são marcados com isso, né? Sim, sim. Eles têm uma história, Sim, né? Deus nossa. Amor, eles têm um legado muito lindo que deve ser respeitado, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente aí. Contudo, a doutrina também, tipo, você não assiste a TV, você chegou a participar do negócio de futebol, como era seu pai nessa questão? Rapaz, quando eu assistia escondido os Trapalhões, eu ficava com peso na mente. Se meu pai pegar... Se meu pai pegar, fora que a mensagem daquela época era: se você assistir, você vai para o inferno. E o meu medo era de eu morrer dormindo e ir para o inferno, porque eu assistia a sessão da tarde. Então eu cresci dentro Você assistia na casa de amigo? Na casa era de amigos. normal, né? Eu também na Assembleia de Deus, eu ia na casa do amigo, jogava videogame, assistia. Falava que ela ia fazer lição de casa, mas não ia ficar jogando videogame, TV, que na minha casa não tinha TV. Sim, a gente sabe, Deus, amor, Assembleia, semelhante, sim, né? Exatamente. E aí eu mesmo, pelo fato de eu aprender aquilo, eu ficava com peso na consciência, entendeu? Melhor não assistir mais não, deixar de lado. A gente tinha o culto lá a gente iniciava com 45 minutos de oração, no mínimo. E o culto lá de domingo a domingo. Rapaz, que humilhação para nós hoje, né, pastor? Tem igreja aí que é 10 minutos, 5 minutos, que é oração de gato, né? Amém, irmão? Vamos levantar, vamos cantar um louvor, né? Nem mais a harpa, vamos cantar um worship aí. Lindo, 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 glória, glória, te dou. Exatamente. Como as coisas estão mudando, né, pastor? As coisas mudam demais. E a gente sente saudade, Não tem como. Né? Eu sou o tipo de pregador que eu não chego na hora da mensagem, sabe? Eu gosto de chegar cedo, gosto de orar, gosto de entrar no ambiente espiritual da igreja, até para me conhecer um pouco mais do ambiente, né? E então, cresci nesse ambiente aí de oração. Sua mãe também foi alcançada? A mãe também. Depois que meu pai aceitou Jesus, a mãe também aceitou a Jesus. E ele foi o pioneiro lá na cidade, né? Da Deus e Amor, ele foi o pioneiro. Ele abriu congregação lá? Abriu congregação. E ele chegou um tempo, Cleiton, que ele começou
a ser convidado para ministrar. Meu pai, ele viajava o Ceará quase todo, porque essa unção de milagres que Deus tinha alcançou ele, começou a ficar conhecida, Não tem jeito, né, né? pastor? Não tem jeito. E isso eu estou falando de uma época que não tinha Facebook, não tinha um Instagram, não tinha um banner legal para a gente postar, É verdade, né? pastor. Era no boca a boca. Verdade. Ó, o pastor tal vai estar aqui e tal. Nunca ouvi, Sim. não, rapaz. Não, mas, rapaz, Deus usa ele, viu? E Sim. era assim que Deus engrandecia as pessoas, né? Exatamente, exatamente. E isso era até bom, porque quando você saía de casa sem você saber quem era que ia pregar e ficava naquela Isso é expectativa. maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, maravilhoso. e eu sempre fiquei no pé do meu pai. Todo dia para onde ele ia, eu queria ir com ele. Você com ele? Dos 10 filhos, eu sempre fui mais grudado. Mais próximo. Foi o João ali. É. dos filhos. E era o mais novo, né? Dos homens eu sou o mais novo. Então eu saía com ele todas as noites que ele ia ministrar, eu saía. E sempre Deus fazendo essa promessa, né? De que iria fazer. Na tua vida? Sim. Você já ouvia desde criança? Sim, de Deus usava os adolescente. profetas? Sim, já. Algo que te marcou, assim? Porque muita coisa se perde na nossa adolescência, né? Que a gente Sim. Mas algo que te marcou ali, que você não tem como esquecer ali. Cara, foi no dia em que exatamente Deus usou um profeta que nunca tinha ido lá em nossa igreja. Eu tinha uns 12 anos de idade. 12 anos de idade. Já dá para lembrar das coisas. Sim, 12 anos de idade. Aquela época, Cleito, a manifestação de Deus, da presença do Espírito Santo na igreja, começava nos louvores da harpa, mano. Sabe, Deus levantava aquelas irmãzinhas, Deus levantava e saía marchando na frente da igreja assim. Coquezinho na cabeça, era coisa linda, né, pastor? Lá, Coisa linda. Né? Naquela época não precisava você esperar o culto, o final, a última oração. O pregador malhar o terno, né? A gente fala, né? O pregador soa do pé à cabeça ali. A esperança cai tudo no pregador. O culto foi morto. Não, agora o pregador tem que salvar o culto. Coitado dos pregadores, né? Aí esse dia marcou a minha história porque foi um profeta lá que nunca tinha ido, e antes dele pegar o microfone para ministrar, Deus tomou ele lá onde ele estava, varão, e veio até a mim. E de olho fechado, ele colocou a mão no meu coração e disse assim: assim diz o Senhor, levarei você em lugares que jamais imaginou. Forte, hein, pastor? Aí tá glória. Vou te dar a ciência da palavra que eu não dei para ninguém. Meu Deus. Foi tanta unção, Cleito, na minha vida, naquela noite, tanta unção que até hoje eu não consegui esquecer. O nome dele é Hugo. Até hoje ele Você foi batizado com o Espírito Santo naquele dia ou não? Não. Eu fui batizado numa campanha de monte. Antes dessa profecia? Foi depois. Depois da profecia? Sim. Ai, até então maravilha, eu não era batizado e eu buscava muito. Eu buscava também, você? Sim, buscava. No monte? Sim, porque lá na Deus é Amor é o seguinte, o batismo nas águas é só depois dos 18 anos. Na época, não sei agora, né? Com 16, né? Então, assim, eu achava que era ali meio que no mesmo tempo. Eu era batizado nas águas e em seguida já era batizado com o Espírito Santo. Nossa, eu tinha essa mente também. Eu imaginava que quem não é batizado com o Espírito Santo, você fica, como que vai ser quando virar? Né? Eu orei, eu já contei várias vezes, eu orei quase 3 anos, todos os dias, segunda a sexta, sábado, das 11 da meia-noite, às vezes passava, eu até brinco, o pessoal dá risada, pastor. Eu ia nos congressos, aí o pregador, quem não é batizado com o Espírito Santo? Antes de terminar, eu já estava lá na frente. Pastor, Jesus começar a batizar. Aí eu brinco, né, o Salmo 92, o Cleito, né, 10 mil batizados à minha direita, 1000 à minha esquerda, e eu não era batizado. Era incrível, cara, eu não era batizado. Às vezes era 5 mãos na minha cabeça, assim, receba. Uma vez o irmão até me jogou, eu caí, mas não cheguei a ser batizado pelo Espírito Santo. Pô, pai, sofrimento. Eu vejo o pessoal hoje brincando com essas coisas, dá uma fúria, uma ira tão grande, né? Nós que temos esse desejo de buscar, porque a gente foi buscar. Sim, tem outros que recebem pela chamada do pregador, pelo dom. O pregador se consagra, jejua. Aí deu, vou te honrar, meu servo. Esse dom que eu te dei, vou te honrar. Vou batizar uns 10 aqui hoje aqui, né? E a pessoa acaba recebendo, né, pastor? Mas quando você vai buscar na fonte mesmo, eu não sei o senhor, mas para mim quando veio,
Deus não Veio poupou, com não tudo. veio de contar gota, não, meu filho. Deus tirou a torneira assim e veio jorrando. Aham. Aí os irmãos falaram que eu cheguei, fiquei maior tempo desmaiado. Fui descendo a escada da igreja lá, Arrebatado. eu estava profetizando. Eu ia pra padaria, Deus passava o raio-x das pessoas, tudinho na padaria, na fila. Pra Nossa. Marechal, Deus já me usou na Marechal, em praça, pra revelar a vida de pessoas, assim. Sabe? Então, assim, quando chegou, eu paguei um alto preço, mas quando chegou, pastor. Mas vamos lá, pastor, como é que foi essa experiência? Na verdade, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência única, né? Você viu que tem aquele Gerson Albuquerque, ele é um youtuber, de brincadeira e tal. Ele aceitou Jesus, batizou nas águas e agora essa semana ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele postou lá. Ele é um youtuber bem famoso, ele. Ele é quase igual o Whindersson Nunes, né? Sei. E ele postou lá, né, que Jesus alcançou ele, foi batizado com línguas e tudo mais. Isso repercutiu, que ele é bem famoso. Ele tem Certo. mais de 2 milhões lá. E eu nos comentários vi vários famosos, que eu nem sabia que saiu do nosso meio. Falei, nossa, você recebeu, rapaz, que benção. Não acredito que você recebeu essa profecia. Né? E ele postou a foto lá. Tal. Né? Então, uma experiência sem igual, né, pastor? É uma experiência única. E passando o tempo desse período aqui, eu recebi essa profecia, naquela noite eu não consegui ficar de pé. No dia da profecia. No dia da profecia. Ele falou, eu te dou uma unção nova hoje. Tá. E eu achei que ali, naquele momento ali, eu ia ser batizado. Mas eu não, naquele momento eu não fui batizado. Tudo tem um tempo, Mas você né, te Cleiton? sentiu o fogo de Deus, né? Sim, nossa. Arrepia até a alma. Eu não fiquei de pé, não Foi fiquei forte, de é pé. forte. Foi no momento, no auge em que a igreja estava em fase de crescimento lá na cidade, muita gente, a igreja muito lotada de pessoas. Que coisa linda, pastor. Porque milagres atraem, a presença de Deus atrai, né? Atrai a curiosidade, as pessoas sempre querem estar em busca de algo novo. Sim, sim. E a igreja Deus Amor lá na minha cidade, nessa época, estava nessa fase, na fase do crescimento. Então estava muito lotada nesse dia cheio. Fui ao chão, não fiquei de pé. Eu senti algo diferente ali naquela noite. Aí, terminando o culto, ele perguntou, o profeta perguntou se eu era batizado. Eu falei que não era batizado com o Espírito Santo. Ele falou, daqui a 15 dias, você vai... Tá brincando, você ele vai deu os receber. dias. Ele deu os dias. Rapaz. Ele deu os dias. Meu, aquela época lá, eu vou entrar até num assunto aqui. Naquela época lá, Cleiton, as revelações dos profetas, você não via as revelações que Deus entregava para os pregadores do seu passado. Raramente Deus usava alguém, até na Bíblia, Deus usava alguém para revelar o seu passado. Porque uma vez que o meu passado ele é revelado, de alguma forma, tem a possibilidade de alguém ter visto alguma coisa que aconteceu. Não, sim. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Não, com certeza, né, pastor? Certeza. A principal revelação da Bíblia é o Apocalipse. O Apocalipse, ele sempre vem falar o quê? Do futuro. Do futuro. Então, de algo que está acontecendo, né? No caso das igrejas da Ásia, algo está acontecendo, porém está faltada a revelação, é algo que não está oculto, né? Que precisa ser revelado, né? Hoje você vê muita coisa sobre o seu passado, muita coisa sobre o que te aconteceu. Que nos estranha, né, pastor? Sim, que deixa a gente meio que... Pé atrás, né? Então, se você vê as revelações da Bíblia e de antigamente, elas eram assim. Sim. Deus dava a data que ia acontecer, Deus dava a hora. Verdade. Né? Deus falava muito específico o que ia acontecer, não tinha jeito, né? E não tinha jeito. Não tinha para onde fugir. Não tinha para onde fugir, acontecia. Acabe, né? Quando o profeta falou assim, olha... Ainda hoje você não vai morrer. Eu falei assim, não, eu vou pra guerra, quando eu voltar eu acerto a conta. Eu falei assim, ó, se você voltar, não foi Deus que falou na minha boca. Como é lindo isso, né, Micaia, né? Se você voltar, Acabe, não foi Deus que falou na minha boca. Exatamente. Daí ele, Acabe se escondeu, não teve jeito, mas a flecha achou ele, né? Deus achou ele, né? Exatamente, forte, exatamente. Então, assim, não deu outra, varão. Vou buscar, vou pro monte. Era normal vocês ir pro monte, os jovens lá? Era normal? Lá era bem normal. A gente juntamos um grupo lá de jovens mesmo. E fomos pro monte, fomos orar, fomos buscar. Tinha gente que estava buscando comigo e não deu outra. Mas eu passei 7 dias no monte buscando. E o meu propósito era, enquanto eu não for batizado, eu não vou parar de buscar. Era o propósito. Você ficou firmado nessa questão de dias? Você ficou contando? Não, já passou 7, já passou 10. Ou você caiu no esquecimento ali? Não, o meu maior objetivo era ser batizado. Era receber o batismo com o Espírito Santo.
E Deus, a gente ia mais ou menos umas 9h30 da noite e ficávamos lá até umas 4 horas, até umas 4h30 da manhã, buscando a presença de Deus. Quando eu fui batizado, eu senti, como que eu posso dizer, cara? Aquela alegria, acho que não tem como você explicar. É difícil. É um gozo na alma sem igual. Deus reservou só para esse momento. Falou assim, isso aqui, você pode ficar feliz quando nasce um filho, você pode ficar feliz com uma porta aberta, mas isso aqui é só para quem recebe essa promessa. Exatamente, exatamente. E então fui batizado no monte. Com o Espírito Santo no monte. Eita, coisa boa. Monte, depois de anos de propósito, não foi assim. Uma noite aconteceu e já acontece. Cada um tem a sua forma, né, de Deus. Deus escolhe para ser daquele jeito e é daquele jeito, né? Então, depois daí, nunca mais a gente consegue ser a mesma pessoa. Você nunca mais, depois do batismo com o Espírito Santo, você não consegue ter as mesmas atitudes. Não dá. Né? Você não consegue... Você muda. Você muda. Uma vez eu estava ministrando isso aí na nossa sede lá e eu falei, aquela questão, por exemplo, Isaías, quando ele viu a glória, ele mudou. Porque o Serafim tocou, pegou o braço do altar, levou onde ele mais pecava, que era nos seus lábios, e ele mudou. Jacó, quando viu Deus, viu esse cara, ele mudou também. Sim. Né? Inclusive, Deus fez questão de não só mudar o nome dele, como deixar uma marca. Até andar diferente, ele passou a andar. Assim, até hoje eu andei de um jeito, agora eu estou andando, mancando, andando de outro. Então, assim, eu também creio assim, pastor, não tem como. Por exemplo, depois do batismo, antes do batismo, você vê os discípulos com medo, trancado no cenáculo. Depois do batismo, tá lá Pedro pregando para todo mundo, tava julgando ele lá, foi que eles estavam embriagados, e Pedro com ousadia, intrepidez, você vê? Né? Antes do batismo, você vê Pedro ali, o demônio querendo tragar ele, né? Depois do batismo, você vê a sombra dele curando, né? Deus usando ele na libertação, em milagre. Então, o batismo com o Espírito Santo, para a glória de Deus, ela muda o ser humano. Exatamente. O princípio do batismo, eu acredito assim, Cleito, o princípio do batismo é a transformação. Se chegar uma pessoa para mim e dizer hoje que eu conheço a pessoa, por exemplo, que foi batizada e amanhã amanhecer com as mesmas atitudes, para mim foi um falso batismo. Eu vou estranhar também, pastor. Então, o princípio do batismo com o Espírito Santo é a transformação. Você não consegue ter as mesmas atitudes, você não consegue, porque é a mudança. O batismo com o Espírito Santo é a mudança. É a mudança, você passa a pensar diferente, você passa... Então, daí para cá, tem os processos, alguns processos que a gente passa, que Deus permite a gente passar. Você chegou a pregar lá naquele tempo? Depois você chegou a ter a oportunidade? Eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos. 14 anos, você já pregou a primeira vez? Sim, o meu irmão, ele era pastor da Deus e Amor, de lá. Foi uma referência para mim como pregador. Seu irmão? Meu irmão mais velho do que eu. Tá vivo ainda? Tá vivo. Pensa. Ele tem Deus deu para ele um conhecimento bíblico, Cleito, que você fica, uau! Sabe quando você lê um texto todos os dias e você acha que conhece? Você fala assim, isso aqui eu já domino essa área aqui. Exatamente. A minha primeira mensagem, eu lembro até hoje, que foi sobre a mulher do fluxo de sangue. A mensagem da gente primeira sempre é aquelas mais fáceis. Mais fácil. A minha foi de verdadeiro adorador. Eu tenho esboço até hoje. A minha primeira mensagem. Então a gente troca algumas coisas e ele tinha uma carisma muito grande, porque a igreja que ele pastoreava era uma igreja muito juvenil. Tinha muitos jovens, tinham aproximadamente uns 80 jovens dentro da congregação dele. Caramba! E nesse dia, ele colocou um carro para divulgar, que um menino de 14 anos ia ministrar, e o coração já começou logo cedo. Já. Havia um grande jovem, um adolescente que Deus tem usado na terra, não perca. Era assim, para quem não sabe, os mais novos aí, né, os pessoal, o jeito de divulgar era esse mesmo, né? Sim. Botava um somzão de cima de uma Kombi lá, os irmãos panfletando de casa em casa e dava certo. Sim, entendeu? O alcance era maior do que hoje das redes sociais. O pessoal faz uma arte ali, posta só pro público dele e não alcança os não crentes. Exatamente. Esse jeito para mim precisa voltar. Exatamente. Porta em porta, vamos ter o trabalho.
Deus vai usar o cérebro dele, uma palavra lá pode mudar a tua história, Sim. né? E assim, por exemplo, se você evangelizava 500 pessoas, você conseguia botar 50 dentro da igreja. Jesus salvava 15. Exatamente. A igreja ia crescer na graça e no conhecimento, como era no tempo dos apóstolos, né? Quem dera voltasse esse tempo. Não, ó, pessoal, vamos voltar. Só mandar uma paz pro pessoal aqui, varão. O Rafael entrou aí, Deus abençoe o Rafael, né? O Ismael Marcos, que é o presbítero da nossa igreja lá. Deus abençoe, pastor Reginaldo Isidro, a paz do Senhor, meus irmãos, amém. Pastor Vanildo Gregório, já pregou lá em Silva Fernandes, né? Agora tá lá no Petrone, meu paizão, né? Já esteve conosco aqui também. A paz do Senhor, meus queridos, amém, pastor. Cadê o Dil? Faltou hoje. O Dil tá doente de amor, pastor. Minha esposa aí, paz do Senhor, paixão. Pastor Vanildo, lembra, Cleito, quando você foi batizado com o Espírito Santo? Cacá da risada. Eu quase quebrei o carro dele. Eles botaram dentro do carro dele, eu fiquei batendo o pé assim, ó, marchando no carro dele. Ele tinha um foco na época e quase afunda o chão do carro, né? Sim, aí a gente foi pra casa dele lá, aí meu Deus me tomou, todo mundo que tava lá, Deus me tomou pra falar, né, e tal. E hoje, umas coisas, grande parte se cumpriu já faz tempo, né? Faz uns 10, 11, 12 anos atrás, mais ou menos. Né, pastor Vanildo é o meu paizão. Pastor, Deus abençoe tua vida, né? Bem lembrado. Né, e aí você pregou, como é que foi essa primeira vez aí? Aí assim, para você pregar, primeira vez, assim, para um evento pequeno, uma campanha da semana, é uma culto coisa. De oração. Se você ministrar num evento desse, que para mim ficou grande, né? Seria a primeira vez que eu ia ministrar ali, o Feliciano. Ele deve estar nos assistindo hoje, eu deixo até registrado aí meu abraço, meu irmão, eu amo você demais. Amém. Hoje ele tem uma visão diferente, né? Não está firme na minha igreja, mas até hoje, para mim, ele sempre vai ser a minha referência, né? Como pregador, porque eu me inspirei nele. Eu dizia, quando eu crescer, eu quero pregar igual meu irmão. Que benção. Dizia isso aí. Como é que foi esse evento aí? Aí preguei 15 minutos. 15 minutos? A igreja estava cheia? Estava cheia. Lotadona. Por que 15 minutos? Deve estar dando risada. Foi o tempo? Foi o tempo? Não sei se você já viu uma piada que dizem por aí, que diz assim, na minha mente eu sei pregar, mas na hora de falar, meu amigo... É um meme, né, que tá rodando por aí. Não, eu pregando aí, né, eu pregando eu sou igual o Gesiel Gomes, né, cito o versículo de cor, né. Agora na hora de falar, né, meu irmão, parece uma torneira furada, né, sai nada. Passou, eu lembro a primeira vez, eu tremi demais, foi um culto de oração. Mas até que tava mais razoável, devia ter uns 30 crentes no máximo lá. O trabalho de oração é só... necessário, né, pastor? Só a nata, né. Sim. Né, eu até brinco que vai Pedro, Thiago, João... Vai até Tomé para desacreditar o trabalho lá, muitas das vezes, né? Vou lá ver só o que vai acontecer, vai sair nada da oração. Né? Inclusive, o pastor Vanildo tá aqui, a gente estava num culto de oração lá, e já estava cheia, a benção, né? Virou congresso lá na oração. Quando o pessoal se reúne mesmo para buscar Deus, meu irmão, né? Deus transforma a oração na segunda, na terça em congresso. Sim, né? Tem liberdade para batizar, para renovar. É verdade. Né? Mas passou, tremi demais, passou. Eu lembro que eu falei um monte de coisa, eu não conseguia ler o que eu escrevi, de nervoso, sabe? E sabe o que é engraçado? O pessoal bateu, caramba, você arrebentou, velho. A gente sabe aquele pessoal que quer te animar, né? Caramba, que mensagem, ó, Deus é na tua vida. Hein? Mas hoje eu entendo, né, irmão? Porque se fosse uma coisa contrária, poderia morrer ali. Sim, porque o tanto de matador, de ministério que tem por aí, passou, não é brincadeira. E cada dia que passa aumenta, né? Aumenta. Essa galera. Por exemplo, o senhor já tem uma estrutura, mas e os novos? Por exemplo, até naquele caso, a gente vai entrar um pouco mais da sua história. Você foi curado, né? Já vamos entrar. Aí dessa menina Vitória, né? O pessoal tá massacrando ela. Que nem do XR, do iPhone, né? A menina tem 17 anos. É um perigo, entendeu? Né? Então, assim, por exemplo, que nem até o Marco Feliciano mandou uma mensagem pra ela. Ela vai amadurecer. Daqui a 5 anos, 10 anos, ela vai ver. Se vai dar risada. Eu não acredito que eu falei isso. Sim, se você pegar alguns vídeos passados seus, se você tiver acesso, você vai olhar, rapaz, não acredito que eu falei isso. Rapaz. Eu errei a concordância. Rapaz, olha o que eu fiz. Falei que os irmãos estavam parecendo que estavam chupando um limão, cara feio. Então, assim, a gente erra mesmo. E a minha 17 anos, ela vai amadurecer, ela vai crescer. Vai. Sabe? Isso aí é falta de apoio, de um pastor chegar junto. Ó, minha filha, vem aqui, ó. Tá. E não a Renata Ribeiro vem aqui, ela falou. Ela encontrou um pastor que apoiou ela, falou, uma pega assim assado, a respeita para esse lado, vai por aqui. E olha hoje, que mulher de Deus ela é. Sim. Olha ela pregando, né, onde Deus já levou ela, na Europa fora, missões em vários lugares. Né? Então, assim, o que falta nessa vitória é o quê? É chegar junto, ali, orientar, tudo mais. E ela vai ser uma grande mulher de Deus. É melhor do que perder, né, pastor? Você mata os presos. Qual que é melhor, pastor? A menina tá falando umas coisas assim, né, tipo, umas alegorias. Muitas vezes não faz sentido, mas serve para alguém. Ou ver ela nas drogas.
Ou tem que buscar ela Exatamente. na madrugada, levar sopa para ela Exatamente. lá. Entendeu? Então eu prefiro ela na igreja, crescendo, Exatamente. amadurecendo, né? E sendo uma bênção das mãos do Senhor. E o pior Essa é que a minha visão, né? pior que a galera, eles assim, se você prega 1000 mensagens que edificam, eles não vão gravar uma. Não. Agora fala uma coisa errada, Aí roda, viraliza. aí Isso aí vira viraliza. viral, é 1 milhão É de views. verdade. Então, quantas, assim, eu penso do jeito que você pensa. Quantas almas não já foram alcançadas pelas mensagens dela? Sim, Né? Uma sim. pessoa que é que nem você falou, precisa amadurecer. É, é até um recado para a galera aí que está começando o ministério da palavra, ou que seja do louvor. O ambiente da notoriedade, Cleiton, é um ambiente muito perigoso. Ah, isso não Muito tem dúvida, perigoso. não tem dúvida. O ambiente da fama, ele te cria um muro para te isolar. Por quê? Porque você vai sorrir para agradar quem está te vendo. Você vai pôr uma roupa para agradar quem está te vendo. Você é uma influência. Então você se cobra. Não é nem pelas pessoas que te cobram, é você que vai se cobrar. Você vê casos por aí de meninos que ficaram famosos muito novos, Então, sem uma estrutura, sem uma base. Então você olha para trás, que nem os meninos que cresceram cantando, ganharam uma notoriedade, sim, ganharam sim. uma fama. Então, assim, a fama ela é um ambiente perigoso. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu tenho medo é disso aí, cara, é da fama. Somos dois. Da fama. A fama, ela te isola. Sabe qual que é a minha oração, pastor, hoje? É. A minha esposa fala, nossa, você fala sempre a mesma coisa. Eu falei assim, porque eu vou morrer fazendo essa oração. Eu falo assim, Senhor, me esconda-me em ti. Você tem o louvor, né? Esconda-me em ti. Sim. Minha oração, Senhor, me esconda-me em ti, Senhor. Sim, sim. Sabe? Pastor, muitas das vezes, eu sei que se a gente acaba, se você se divulgando, não, aconteceu isso, aquilo, você cresce mais rápido. Sim. Você pode ver que eu tenho fugido disso, pastor, porque eu tenho medo, porque os mesmos que te levantam, é igual Jesus, né? Os mesmos que gritam Hosana, Sim. é os mesmos que estão mandando crucificar você depois. Exatamente. Né? Então, assim, a mesma mídia que te exalta é a mesma que vai te derrubar. Né? Então, assim, que o Senhor cresça. Sim. E que nós, olha o que Jesus falou, ó, nascido de mulher. Jesus, ele nasceu de mulher, sim ou não? Sim. Mas ele falou assim, ó, nascido de mulher, aqui neste tempo, desde Adão até aqui, ninguém é maior que João. Sim. E como é que era a oração de João? Senhor, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Exatamente. E Jesus do outro lado falou assim, ninguém nascido de mulher é maior do que João. Meu, essa é forte demais, cara. Então eu quero ser como o João. Sim, né? sim. E você não vê nenhum livro escrito para o João. Não escreveu, Por João. não escreveu. O pessoal ia ouvir ele lá no deserto lá. No deserto. Não era em palácio, não era no Exatamente. templo de Herodes, não era na sinagoga. O pessoal ia ouvir ele lá. Né? Então você vê que Exatamente. quando Deus quer fazer algo, né, pastor? Não depende do lugar. Para muitos, João era pequeno, para Jesus, João era Ele é o grande. maior. Né? Então, essa a matemática de Jesus sempre foi essa aí. Então o recado que você deixa aí, pastor, é cuidado com a fama, né? Com a fama. Se você, qualquer coisa que você for fazer, faça escondido na nuvem da glória de Deus. Seja regência, seja liderança, seja pregar, seja cantar. Que ele apareça, sempre seja esse propósito, que ele apareça, que ele cresça. A gente vê muitas pessoas, elas falam isso da boca para fora. Ah, eu prego para a glória de Deus, eu canto para a glória de Deus. Mas se você ver as atitudes, a gente vê que não é para a glória de Deus. Igual Jesus falou, né, para os fariseus, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Vocês falam bem demais, vocês cantam bem demais. Você prega que até nem eu pregava assim. Né? Só falta Jesus falar isso, nem eu pregava com essa eloquência toda, esse revelamento todo que vocês estão aí. Né? Rapaz, mas ó, o coração de vocês estão longe. Sim. A realidade é outra, em outras palavras. A realidade é outra. É onde a nossa geração é achar que consegue enganar a Deus. O meu medo é esse. Por exemplo, você pega Gideões. Gideões, ele é a vitrine, né, na época, né? Então, tipo assim, eu creio que qualquer moço ali tinha um sonho de pregar no Gideões, porque é vitrine. Você caiu lá, irmão, você vai pregar no mundo todo. Sim. E foi assim, é assim ainda, né? Tu vai voltar esse ano, acho que em poucos dias já vai ter como iniciar no Gideões, que Deus abençoe, alcance muitas almas, para a glória de Deus. Mas, pastor, 80% quase ali caíram. Caíram, né? Então, assim, é triste, dói demais. Pessoas que você olhava assim, né? Tipo, eu era renovado em casa quando eu assistia aos Gideões, as mensagens. Seja ao vivo, seja DVD gravado depois. Né? E aí você vê o que a fama fez, né, pastor? Derrubou o camarada. Fez igual Nabucodonosor, né? Fez muito comer capim, né? Pastor? Sim, é o perigo da fama. A nossa geração ela tem que abrir o olho para isso. Os perigos que a fama traz. É bom você estar no holofote, é bom você chegar numa igreja que as pessoas estão, a multidão está esperando você chegar, quer te ouvir. Né? Quer te ouvir. A gente tem que ter muito equilíbrio quanto a isso.
ter cuidado com os elogios, Sim. que o mesmo que elogia, ele pode derrubar, né? O elogio, ele pode inchar, inflar o seu ego, e isso dentro do âmbito evangelho, estou falando de evangelho, não estou falando de gospel, estou falando evangelho. Dentro do evangelho que o próprio Cristo nos ensina, isso aí não pode existir. Você não pode fazer para que você seja conhecido. O meu trabalho, o que eu faço não é para me ser conhecido. O que eu faço é para fazer Jesus ser conhecido. O que eu canto não é para mim ser conhecido. Lógico que vai chegar um momento que vão me conhecer, é consequência. Inevitável. Né? É consequência, principalmente agora. Se você posta, por exemplo, você tem a oportunidade de postar um vídeo que viraliza, você dorme anônimo e acorda famoso, varão. Hoje a internet proporciona isso, né? Sim. Até fala, por exemplo, quem seria o Luva de Pedreiro hoje, né? Se não fosse a internet. Ele é do interior, virando à esquerda, cai no interior lá da Bahia, lá, meu irmão. Ele não seria ninguém, não teria voz. Exatamente. Entendeu? E a mídia não só deu a voz para ele, como mudou a vida dele, a família dele toda. Né? E isso acontece na igreja também. Por exemplo, você já teve vídeo seu já que estourou, né? Por exemplo, tem vídeo corte nosso que tá chegando a 1 milhão. Já passou dos 100 mil, outro chegou a 400 mil, outro já chegou a 590. Né? Então, tipo assim, a proporção é loucura. Eu já tenho uma vez que eu postou um vídeo lá, em menos de 20 minutos, já tinha 100 mil pessoas já tinha visto várias milhares de curtidas, comentários. Principalmente vídeo polêmico, o povo gosta de polêmica, né? O que alimenta a mídia é polêmica. O pessoal quer ver briga, quer ver porrada, confusão, foi no zóio do outro. É isso que quer ver, o que dá ibope é isso. Né? É que você falou, né? Por exemplo, o Natan dorme aqui, o Natan, conhecido aqui no ABCDM, de repente o Natan, alguém tá te ligando da Europa. Natan, tava aqui, eu vi o seu vídeo, rapaz. Tô aqui em pranto, né? Foi o que a Renata falou, que a irmã ligou pra ela da Europa lá e falou assim, irmão, tô com o seu DVD aqui e eu preciso te trazer aqui. Como chegou? Não sei. Tá aqui na Inglaterra, o teu DVD e eu preciso te trazer aqui, né? Então você vê como Deus faz. Exatamente, né? Exatamente. Então assim, o que faz essa fama de forma muito rápida, os meios de comunicação de hoje eles fazem isso, eles têm esse poder de fazer isso. E é aí onde tem o perigo, onde corre o perigo. Você não tem estrutura para suportar a fama, você não tem uma história para suportar o holofote, para suportar. Você não tem. E você não suporta se você não tiver estrutura. Você não suporta. Pessoas que o problema é de inflar, né, pastor? O problema não é crescer. Porque o próprio Paulo disse mesmo lá em 1 Coríntios capítulo 3, fala, Deus dá o crescimento. É inevitável. Deus deu um crescimento para Paulo. Paulo ficou conhecido na região toda, admirado. Então Deus dá o crescimento. Não tem problema Deus exaltar você, trazer conhecido, a ponto de você igual o Billy Graham, né? Billy Graham, mano, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha esse conteúdo que a gente posta. Deus pegou ele, irmão. Eu tava vendo a reportagem dele, do Billy Graham, da história dele. Sabe qual que era o hobby dele? Era futebol e mulher. O cara, os irmãos dele postando várias fotos do Billy Graham, rodeado de mulheres. O negócio dele era esse. Ó, quem diria, né? Você pensar, o Billy Graham saiu de berço evangélico. Os pais dele eram pastor, não é possível. Mas não. Deus chamou ele dessa situação, dos prazeres que ele gostava, do futebol que ele gostava, entregou o ministério para ele, engrandeceu o nome dele, colocou ele para ser conselheiro de vários presidentes, chegou a ser até do Trump, um ano depois Deus recolheu ele, né? Seria agora do Biden, acho que creio que seria, né? Porque ele ficou, né? E conhecido, né, irmão? Pregou todo o mundo, em toda a terra, irmão. Tem noção disso? Tem vários países, nível mundial. Quem deu crescimento? Ele investiu nele mesmo? Deus deu, né? Mas a questão de crescer e inflar é isso. Quando você infla, você voa, qualquer vento te leva. Agora, quando você cresce, por exemplo, você teve uma história. Entendeu? Você chorou. Você sabe o que é chorar. Igual Paulo falou para Timóteo, muitas coisas na tua vida me alegram. Tua avó, tua mãe, a tua fé, o teu zelo, o teu amor. Mas, Timóteo, algo que sempre que eu lembro, que mexe comigo, são tuas lágrimas, Timóteo. As tuas lágrimas mexem comigo até hoje, Timóteo. Né? Então, assim, crente que ele pode até crescer, mas tem uma história. Qual que é o nosso lema do podcast? Né? Pode ver, há sempre uma história por trás das bênçãos. Nosso lema é esse. Né? Pastor, vou dar uma pergunta para o senhor. Tem uma que deve ser um amigo seu, né? Adilmar na estrada. Não, deve ser o Adilson, né? Pai do Senhor, varão, pastor, Shalom Adonai, graça e paz a todos. Uma pregação, mas no máximo 15 minutos, acima de 15 minutos se torna sermão. Não entendi. Não adianta pregar 2 horas e sem unção. Basta pregação. De 15, mas com unção. Entendi agora. Por exemplo, você prega 15 minutos, mas com unção. Objetivo, né? Objetivo, né? Sim.
com o Espírito Santo, convenção do pecado, o Espírito Santo. Isso mesmo, pastor, vou te levar para pregar novamente lá no Baeta Neves. Renata prega muito, ó, Natan prega muito também, viu? Homem de Deus, né? Tem um canal no YouTube, né? Pastor, já fala como é que tá o seu canal lá, pastor? Tem, a gente Como é que tem, é? é Natan Ferreira Pregador. Pregador? Só que é Natan com TH, tá bom? Natan com TH. Natan Ferreira Pregador. A gente tá alcançando aí. Eu dei uma parada agora por conta do trabalho, né? Sério? Hoje eu me limito muito por conta do trabalho secular que a gente tem. Antes da pandemia estava 100% obra. Mas aí na pandemia eu tive que voltar. Porque quando você tem filho. Jeito, não, vem as crianças aí. O leite tá caro, a fralda é cara, tudo é caro, né? Leite umedecido caro. Muita gente me fala sobre isso. Fala, por que você não vive só da obra? Eu falei com Deus, tenho falado com Ele, se Ele não fechar a porta, por conta mesmo dele, porque se ele fechar, ele vai se responsabilizar. Mas assim, esperar para mim chegar lá e dizer, tô pedindo as contas para hoje eu viver da obra. Pastor, não sei se você conhece o nosso presidente, o fundador do nosso ministério, Roberto Montanheiro. Ele pensa como se fosse Davi Miranda da Deus Amor. Ele é do nosso campo. Homem usadíssimo, revelação. E uma vez um obreiro chegou para ele e falou assim, pastor, Deus falou que tem uma obra na minha vida, eu vou largar tudo, vou largar o emprego, e eu vou mergulhar de cabeça, porque Deus é já, o já de Deus é já. O já de Deus pode demorar 100 anos, irmão. O já de Deus pode demorar 10 anos, 20 anos. Aí o pastor falou assim, com todo o zelo que ele tem, falou assim, se você fazer isso, eu tiro você da comunhão. Vai trabalhar, rapaz. Quando for chegar a hora, você pode ter certeza que aí, assim, igual você falou, o próprio Deus irá se encarregar. Não vai dar mais. Natan, ou você me serve, ou você vai trabalhar para você. Entendeu? Aí você pode ter certeza que não vai faltar recurso da parte de Deus, Deus ele se garante. Né? Mas se tá certinho mesmo, pastor. Exatamente. Eu também estou trabalhando agora, Deus abriu a porta. Hoje eu tenho convites para ministrar fora do estado de São Paulo, mas como que eu faço hoje? Eu vou nos finais de semana. Né? Só sábado e domingo. Sábado e domingo. Se tiver um feriado que nem teve agora, a gente vai e ministra. Mês que vem a gente vai estar no Rio de Janeiro. Nunca fui lá. Você nunca foi no Rio de Janeiro? É a primeira vez. Eu jurava que você tinha ido no Rio de Janeiro já. Não fui. Você é a primeira vez? Lá é terra de fogo, passou lá. É a primeira vez que eu vou lá. O bispo é Felipe o nome dele. Que bênção. A gente vai lá. Então, assim, é final de semana, Varão. Final de semana. É 2 dias? 2 dias. Você pega 2 dias e já... Isso, 2 dias. Quando eu viajo muito para o interior de São Paulo também, sempre 2 dias, que fica muito corrido para a gente ir e voltar no mesmo dia, né? E o passaporte, já tirou, pastor? Não, ainda não. Mas eu tenho que tirar. Tem que correr, corre. Minha esposa fala direto. Ela tá assistindo a gente lá. Eu falo você. Esses dias eu orei a Deus me cobrou muito para me tirar o passaporte e tal. Inclusive eu tenho até uma viagem paga para o Canadá, mas eu estou chegando por causa dos trabalhos que eu acabo entrando. E é tudo férias coletiva, né? E aí Deus me cobrando mesmo, né? E eu falei, Deus, eu não tenho condição, não tenho recurso de nada, né? A gente paga aqui pela fé, né? O estúdio, vendendo trufa, vendendo chocolate, e aí Deus abençoando os nossos patrocinadores. E aí eu falei, Deus, se o senhor tem propósito mesmo, você quer que eu tire, se eu mando um recurso para mim, que o que vier na minha mão, eu vou comprar nada. Eu vou até falar pra minha esposa, eu vejo isso aqui, é para o passaporte. Pastor, isso aqui é para quem crê. E isso foi no mês passado. Em 3 dias, caiu um valor na minha conta. Olha só. Tá lá, o valor. Tinha caído R$800 na minha conta. Até mais do que eu pedi. Na hora, Deus falou assim, ó, passaporte. Já na hora. Quando eu falei, agora é o teste de fogo, é a nossa esposa, né? Agora é o teste de fogo. Paixão, ó, fala pra você, caiu um valor aqui na minha conta. Isso não tem nem um mês, tá, pastor? Ó, caiu o valor na minha conta. Mas eu vou falar logo. Deus falou, uma oração que eu fiz, eu falei assim, que é o passaporte. Mas nem continuou. Sabe o que ela fez? Ela mesmo entrou pra mim no computador, baixou, marcou já pra me tirar. Pagou e fez. Ela mesmo já. Então, quando Deus faz um negócio, meu irmão, não há empecilho de nada. Sim, né? É verdade. E foi uma prova que Deus queria mesmo, né, pastor? Exatamente. Pastor, como que o senhor chegou? A gente vai fazer, continuando nessa parte do ministério, mas como o senhor chegou em São Paulo? Então, teve um rapaz que me trouxe de lá, do Ceará. Eu trabalhava com a minha irmã. Ele me trouxe para trabalhar para ele. Na verdade, a gente estava numa outra cidade, Canindé. Sua mãe deve conhecer ela. Canindé? Canindé. Não era na minha cidade e a proposta foi a seguinte. Eu enviei 6 passagens para 6 pessoas vir e um deles desistiu para vir para São Paulo. Então você tem uma noite aí para decidir. Rapaz, você era solteiro? Era solteiro. Então era solteiro, um pouco mais fácil. Era meninão, eu tinha 18 anos. Mas o pessoal fala que todo nordestino tem um sonho deles é vir para São Paulo, sim, é verdade? Sim, é verdade.
não sei se todos, mas a grande maioria. Não, mas todos que eu perguntei falaram que, Cleiton, é igual os paulistas têm um sonho de ir para Londres, para os Estados Unidos, o nosso sonho é vir para São Paulo. Depois a gente pensa em sair, mas primeiro é vir para São Paulo. Sim, vir para São Paulo é o auge. Mas você não sentiu que era Deus, não, pastor? Assim, hoje você tem essa compreensão, mas na época, o que você fala, rapaz, e agora? Vou ou não vou? Então, na verdade, assim, eu tinha pouco tempo para decidir. Um dia? Uma noite. Pai. Uma noite para decidir. A minha irmã que estava comigo, a Toinha, ela deve estar assistindo a gente também. Beijo. Um abraço, Deus abençoe a família do pastor aí. E naquela época não tinha celular para você avisar, não tinha nada. E na cidade que a gente estava não tinha orelhão, que era interior de Canindé, não era no interior mesmo. Né? Então, era o interior do interior. interior do interior. Um beijo, povo Ceará. Ceará é uma terra abençoada, cara. Ceará Ou terra pega fogo lá também, as igrejas pegam fogo. Ceará é uma benção, uma benção. Aí, então eu passei a noite conversando com ela, com a minha irmã, e o conselho dela era para mim não vir, porque eu não conhecia a pessoa que ia trazer e que não ia dar certo. E eu falava para ela, poxa, mas quando é que eu vou ter uma outra oportunidade dessa, né? E 18 anos, Arão, 18 para quase 19 anos, né? Então, acabei que decidindo vir. Para você foi uma das escolhas mais importantes da tua vida? Foi. Ali se largar o teu crescimento, sua terra natal. Ali foi um divisor de água. Eu costumo dizer que eu tive duas vidas, uma antes desse convite e uma depois, porque, cara, mudou tudo. Em poucas palavras, assim, como é que foi para você chegar aqui em São Paulo? Você passou provação, arrumou emprego rápido, passou privação, questão de alimento, de roupa, assim. Em poucas palavras para você, como é que foi, assim? Porque às vezes o pessoal vem para cá achando que vai ser fácil, né? Que vai chegar em São Paulo, tropeçar numa mala de dinheiro, no descendo do avião, e a gente sabe que a realidade é outra, né, pastor? Eu acho que eu vou entrar num assunto que eu não queria entrar, Varão. Não, mas para você, assim, foi difícil pra você? Foi difícil. Então vamos lá. Quando começou a mudar para você? Eu não vou citar nomes para não... Não, sim, não vamos constranger ninguém, pelo amor de Deus. Deixar o passado no passado. Mas se tiver um lenço aí, pode... Então, eu vim para cá nessa proposta, né, ia vender, ia ganhar bem. Aí, o que eu pensei, Cleiton? Eu pensei assim, poxa, o cara tá levando 6 pessoas. Não é possível que ele vai enganar as 6 pessoas. Sim, sim. Né? Ele mandou passagem para 6 homens, Varão, e veio nós 6 no ônibus. Já para trabalhar? Para trabalhar. Tudo certo. Trabalhar, tava tudo certo. A gente pegou o ônibus, ele mandou R$50 para cada, para gastar. Já começou naquela época era um dinheirão, né? Era um dinheirão. Mas aí eu achei que era mais perto, né? Chegou em Minas Gerais, acabou o dinheiro. 3 paradas ali, o dinheiro já... Acabou o dinheiro, cheguei... Acabou de marmita de água, acabou. 3 dias de ônibus de lá para cá. 3 dias. Então, assim, a gente veio para trabalhar vendendo Danone, sabe, na rua. Essa rapaziada que vende, ainda hoje eu compro da galera que passa de perua, né? Vende. Eles vendem Danone, queijo, e eu fui trabalhar com essa função aí. E a proposta era ganhar 25% daquilo que eu vendesse. Lá eu trabalhava vendendo, mas eu era 8%. Então, poxa. Caramba, de 8 para 25, né? Vou ganhar bem demais. Vou ficar rico, eu tô em São Paulo. Que isso? Vou ganhar bem demais. É o Londres do brasileira. São Paulo. A gente chegou aqui no dia 11 de novembro de 2007. 11 de novembro de 2007. Trabalhamos novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 4 meses trabalhando. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Dentro desses meses ele não pagou nada pra gente. Nada. Pai. Dessas 6 pessoas que vieram comigo, só ficou eu. Trabalhando com ele. Trabalhando. Os demais já tinham ido para casa de primo, já tinham ido para casa de amigo, para casa de parente, de tios. Eu vim Você não tem ninguém. Você não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. Caramba, interessante, hein? Não tinha ninguém, Cleiton. Não tinha ninguém. Rapaz. Um jovem cheio de sonhos, né? Cheio de projetos, de propósitos. E não tinha ninguém. Aí, quando foi um dia, eu cheguei na casa dele, para me resumir aqui, que senão vai ficar muito... Sim, não, pode resumir aí. Na parte 2 a gente
Eu cheguei na casa dele, ele estava com a mudança pronta para ir para Praia Grande, isso em Diadema, né? Lá ali na Nova Conquista. Ali. Você deve conhecer a Coca Conheço. ali. Nós tem igreja lá. Tem lá, né? Então, ele falou, ó, a gente está indo embora para o litoral e eu não consigo mais te sustentar aqui, te manter. Eu passei a cobrança para outra pessoa e essa pessoa não me pagou ainda, eu vendi fiado a cobrança. O que que é a cobrança? É os valores que está vendido na rua e ele tinha passado para alguém. Aí eu falei assim, cara, não vou dizer o nome para não prejudicar depois, né? Eu falei, cara, mas eu vou para onde? A minha sapateira, Cleiton, ela estava na calçada. Meu Deus. Estava na calçada, estava serenando, ele estava com a mudança pronta para ir para Praia Grande. Aí ele falou assim, eu não sei, eu não tenho dinheiro para te mandar de volta, eu não tenho condição, não tenho condição de te mandar, de te manter. Aí eu fiquei desesperado. Agora, meu Deus Fiquei do céu. desesperado. Caramba, pastor. 18 Misericórdia, hein? 18 anos, os 18 sonhos anos. indo pela culatra ali, né, pastor? Deve ter Sim, sido um balde de água. foi. Nem gelada é, o gelo todinho, né, na cabeça. né? Foi complicado. Aí eu falei, é o seguinte, se você não me mandar de volta para casa, eu vou ter que chamar a polícia, mano, porque eu não vou conseguir, não tem para onde ir. Aí ele foi lá no Ceará a gente chama bulé, mas é a cabine do carro. Ele foi na cabine do carro e tinha uma caixinha de sapato, caixinha branca. Ele foi lá, pegou essa caixinha branca e abriu a caixa, abriu a tampa da caixa, tinha uma pistola lá. Aí ele olhou nos meus olhos, Cleiton, e falou assim, se você chamar a polícia, eu te mato. Vixe. Ele casado, Caramba. tinha um menininho dele tinha 1 ano de idade. Assim, eu fiquei surpreso naquela hora ali. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo fiquei com medo. 18 anos, não tinha o que fazer. Você nem sabia como que era Diadema aqui nessa época, né? A Coca ali, quem conhece sabe, né? Sim, não sabia. Hoje tá melhorzinho, né, pastor? Deu Hoje melhor. tá, né? hoje tá bem melhor. Mas de 90 para baixo é terrível. Aí, todo dia era alguém... Alguém descia a sepultura. Eu fiquei sabendo dessa Não, mas é verdade, passagem. ali é terrível. Aí peguei minha sapateira, saí sem rumo. Sem rumo. Sem rumo. Eu fui, começou a chover, aí comecei a chorar. Comecei a chorar sem saber para onde ir. Acabei que indo morar lá na pracinha, em Diadema. Na pracinha? No centro de Diadema. No centro lá, né? Isso. Tem o terminal e tem Sim, uma pracinha. sei onde que é a praça lá. Essa praça hoje ela é fechada, mas na época ela era aberta. Sim. Era aberta. Passei a noite lá, nessa pracinha, no banco. Mais ou menos umas 2h30 da manhã, eu não aguentei de sono, eu caí no sono. Aí eu acordei de manhã, cadê a sapateira? Os moradores de rua levam mesmo, eles roubam. Próprios, Os caras é terrível, meu irmão. Os caras na mesma situação com você ali. os próprios. Tem que rir pra não chorar, né, pastor? Os caras levam até o chinelo do camarada. Ô, irmão, me ajuda aí, né, irmão? Levaram tudo. Eu passei, Cleito, 90 dias. 90 dias na rua? 90 dias. Rapaz. E assim, hoje as pessoas não imaginam. Processo difícil. Não imagina. Você não conseguiu ir atrás de uma igreja pra te ajudar, pra te auxiliar nessa empreitada aí, pastor? O que eu vou falar aqui, eu tenho medo das pessoas entenderem de forma errada. Fica à vontade, Mas do jeito que tem a fruta podre em qualquer organização tem na igreja. E um dia, Cleiton, eu estava com 5 dias sem comer. 5 dias. Eu estava no semáforo, eu não pedia dinheiro, eu só pedia comida. Magro, cabelo já grande, meu cabelo não é bom. É por isso que ele fica baixinho direto. Você deixa curtir. E eu pedi para alguém que tinha uma Bíblia dessa aqui. Que andava com Isso. Rexona debaixo do braço. Exatamente. E ele me cuspiu. Aí assim, é por isso que eu disse que eu tenho medo do que as pessoas vão entender. E naquele dia, Cleito, para mim, eu não tinha saída. Porque eu esperei, da onde eu esperava ajuda, eu não tive. Você é doido. Aí dói na alma do cara. Eu não tive. Mas você que cresceu, né, na igreja, né? Entendendo Cresci. que a igreja está aí para ajudar, para estender a mão. Aí você vem para cá com uma realidade totalmente diferente que você não conhecia. Diferente. Assim, eu não era visto como alguém.
eu era visto como alguma coisa. Psh, E isso dói. nossa. Isso dói. Isso dói porque as pessoas não se aproximavam de mim e eu não julgo as pessoas por isso. As pessoas não se aproximavam de mim por medo. E eu também não julgo pelo mundo que a gente vive. E você ser visto como alguma coisa, isso dói. Nossa, imagina, pastor, imagina. É Triste. por isso que eu não queria entrar nesse assunto. Pastor, alegra o nosso coração aí. Como que Deus... Eu já ouvi seu testemunho várias vezes já, né? Mas conta pro povo aí, vamos fazer um corte tremendo. Como que Deus mudou a tua história? Porque assim, pastor, a gente faz, inclusive hoje, daqui a pouco nós vamos ter o trabalho na madrugada, a situação que a gente vê as pessoas é lamentável, pastor. Cara, Os cachorros, 3, 4 cachorros lambendo a boca do peão ali, meu irmão. Sem esperança nenhuma. eu sou Triste. resultado desse trabalho de vocês. Por isso que eu sempre digo aonde eu vou. Não desistam da obra missionária. É. Imagine quantas almas já foram salvas através da minha vida. Porque um dia alguém acreditou na história que eu contei. Através da obra missionária. Eu não estou falando isso para me gloriar e Deus sabe Não, disso. um testemunho glorioso, pastor. Então, assim, quem me tirou da rua não tirou só eu. Tinha milhares de pessoas. Essa é a visão do reino. Tirou, Essa. a obra missionária ela tem que ser essa. É o resultado que você faz em alguém. Você não está mudando só aquele alguém. Você está mudando quem está ao redor dele, Cleiton. Você está É uma ajudando. toda a geração, né, pastor? Sim, você não está deixando só uma herança, você está deixando um legado. Obrigado. As pessoas que me tiraram da rua hoje, eu tenho uma gratidão eterna. Você ainda fala com Eterna. elas? Hein? Nossa, são meus pais aqui em São Paulo. Sério? Oh, que maravilha. Cara, é que eu não vou entrar em detalhes, mas eles foram fazer exatamente esse trabalho, levar comida, levar roupa, Na madrugada. levar calçado. Eu escrevi um livro, eu não trouxe porque eu estou sem agora. Eu tenho só uma cópia lá em casa que eu sempre guardo, né? Eu tô esperando Quando chegar mais, a gente marca aí pra você. Sim. Final do ano tá vindo aqui de novo também. O título do livro é O que Deus Faz. O que Deus faz, né? Isso. Dentro desse livro de 80 páginas vai ter todo o meu dia a Sua dia história. lá. Toda a minha história. Todo sofrimento. Toda a sabe? humilhação. Cara, se eu for detalhar aqui, a gente vai à noite. Não, toda. vamos deixar aguçado aí. Quando chegar, você já Cleiton, chegou, tá o material, já separa uns 10 pra nós. E aí a gente traz, só pra gente falar desse livro aí, da tua história. Um episódio dedicado só pra essa história aí. Eu quero, o meu projeto seguinte é digitalizar ele, jogar ele nas plataformas tecnológicas, né? Que é mais fácil. Hoje Com certeza, mais todo mundo fácil. tá com o celular na mão, né? Sim, as pessoas terem acesso. Então eu tenho essa ideia. É O que Deus faz, o título do livro. Quando vocês encontrarem, por aí é um livro que Deus me deu a oportunidade de escrever. E por isso que eu falo para você que hoje eu estou vivendo as promessas de Deus. Cleiton, eles me tiraram da rua, um casal, eles me tiraram da rua sem saber quem eu era. Eles adotaram você. Sem saber quem eu era, só pela uma história. E na primeira vez que ele sentou do meu lado para ouvir a minha história, eu já tinha 90 dias que ninguém me ouvia, mano. Meu Deus do céu, cara. Tinha... Foram verdadeiros anjos que Deus enviou ali pra vocês, Eu tinha 90 dias que ninguém se aproximava de mim. Sabe o que é você chegar perto das pessoas e as pessoas correrem? As pessoas terem medo? Imagino, pastor, imagino. E eu não julgo as pessoas. Ainda mais a região, a São Paulo é perigosa. Sim. O pessoal já tem esse pé atrás já, né? Sim, exatamente. E as pessoas acabam sofrendo também, né, pastor? Exatamente. Tem jeito, exatamente. Né? E naquele dia, naquela noite, me resumindo aqui um pouco, que eles me tiraram da rua. Cleiton, eles me colocaram diante de uma mesa que tinha comida, cara. Nossa, rapaz, você fica à vontade. Meu Deus do céu. Eu achei que nunca mais eu ia ver tanta comida, porque no dia que a pessoa que estava com uma dessa aqui no braço e cuspiu, eu me decidi a tirar minha vida naquele dia. Misericórdia. Eu decidi. Sabe quando você... Eu gosto muito dessa parte de Paulo, quando Paulo e Silas, Deus o liberta, e lá fora tem um carcereiro que está com uma espada para se matar, para tirar a vida. E eu já tive na posição dele, já decidido a tirar a vida. E isso não é fácil. Por mais que você veja, se você abrir o Instagram hoje, você vê muitas mensagens motivacionais, muitas mensagens que vão te motivar, mas quando você está numa posição
numa situação que você não encontra saída, não tem mensagem que vai fazer você se motivar naquele momento ali. Se não for Deus mesmo, né, pastor? Se não for Deus, meu amigo, se não for o Espírito Santo, não. Eu vim para o viaduto decidido para pular lá de cima do viaduto da Imigrantes, porque eu ia tirar minha vida ali. Não conseguia, nunca mais tinha falado com meus pais, não tinha falado com meus irmãos, não tinha falado com ninguém. O recurso na época também, telefone, era Sim, complicado. era cartão de crédito, unidade. Tipo, você ligar para outro estado, vamos no Ceará, não dava nem de falar, oi, já caía. Né? Muito cara, só rico. 30 unidades. É, só rico mesmo ali. Outras pessoas não tinham nem paciência de esperar. Preciso ligar também, irmão, sai daí. Eu lembro que eu mandava, quando eu cheguei aqui, eu mandava cartas para a mãe pelo correio. Tá. E eu sempre escondi isso dela, porque eu não queria preocupar, entendeu? Eu queria que... E eu fazia com que eles pensassem que estava tudo bem aqui, mas na verdade não estava. Passei um processo bem difícil. Como que Deus, tipo, você viu que Deus, assim, rapaz, Deus está mudando a minha vida. Né? Porque assim, hoje o Natan, ele é casado, tem filho, tem uma casa... Né, tem um carro, tem um ministério. Né, então, rapaz, o irmão passou na rua 90 dias, cara. Como que foi isso? Né? Resumindo assim, por causa do tempo, né? Então, sim. Como é que foi? Aí eles me tiraram da rua, comecei a trabalhar. Né, na mesma semana que eu comecei a trabalhar, eu comecei há 2 meses depois, mais ou menos, eu comecei uma faculdade. A minha ideia era o quê? Era pegar o dinheiro e ir embora. Não queria saber de São Paulo, estava traumatizado. Como não estaria, né, pastor? Essa era a minha ideia. Mas o rapaz que me tirou da rua, eu não vou citar o nome deles, a pedido deles, que eles não gostam quando eu falo, mas eu tenho um respeito muito grande. São os Joões de Deus, né? Sim, e assim, no dia que ele me tirou, ele falou assim, Natan, há 30 dias atrás Deus usou um profeta na minha igreja. Isso no Madureira. Por isso que até hoje eu estou no Madureira, que o Madureira me abraçou. Sim, sim. E ele disse, Deus usou um profeta dizendo que ia usar a minha vida para mudar a história de alguém. E essa história é a sua. Eu amo Deus, cara. Eu amo Deus demais. Aí ele disse nessas palavras, Cleiton, a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Então essa decisão, essa vontade de ir embora para São Paulo foi aos poucos se deixando, pelo fato do que eu entendi que Deus tinha um propósito comigo aqui em São Paulo. Tinha um propósito. Comecei, então, a trabalhar, comecei a estudar, eu fiz eu vim de lá, eu já tinha o ensino médio. Comecei uma faculdade, eu fiz o bacharel em administração. Vamos lá, da rua, já fui bacharel de administrativo. E o pastor Adriel, que teve aqui, é meu professor. Adriel é bênção. Um beijo, Adriel, no teu coração. Ele não vai lembrar de mim, porque o meu nome não é Natan, meu nome é Natalino Ferreira, né? Então, na prova não vai aparecer Natan. Você já chegou a pregar na igreja dele lá? Não, Vou fazer essa ponte lá, na catedral, é benção. Né? Vou fazer essa ponte aí, rapaz. Ele me ensinou a teoria geral da administração. Ele é benção. Uma cabeça sinistra. Ele veio aqui, irmão, ele metralhou. Nós ficava assim, calma, Adriel. Calma, não tem essa profundidade não, irmão. Né? Eu sou fã dele. O Adriel é benção demais. Aí eu fiz o de teologia, né? E fiz uma pós-graduação também. Hoje, graças a Deus, sou pós-graduado em gestão de pessoas. Olha aí, da rua já chegou o segundo diploma. Então, eu investi pesado no meu estudo. Você sabe que isso não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, não, porque você estudar, se preparar, é coisa de Deus mesmo. Eu não tenho essa paciência, não. Então, assim, eu costumo dizer que Deus, ele sempre gostou de usar o improvável. Os improváveis. O improvável. Deus sempre gostou de usar o improvável, varão, sempre. É o cântico de Ana, né? Você acha que se Deus quisesse usar a Penina para gerar Samuel, ele não tinha usado? Já que você está gerando quase todo ano aí, eu preciso de um Samuel. Deus tinha usado, profeta. Você tem 5, não vai sentir falta de um, não. Só que aquilo, isso aqui é até para alguém que está em casa, aquilo que é para Ana gerar, a Penina não gera, varão. É verdade, eu sou forte, hein? Né?
aquilo que é para Cleito gerar, Natan não vai gerar. Verdade, pastor. É Verdade. você que gera, varão. Igual Sara, né? Sara passou para Agar aquilo que era para ela gerar, né? Exatamente. O projeto é dele. Então, a fonte improvável que Deus vai usar é quem é mais improvável. Davi, por que Deus usa os improváveis? Porque usar os prováveis é fácil, varão. Os prováveis, o homem que vai usar. Samuel já chegou para usar os prováveis, para ungir os prováveis. Mas aí Deus sempre vai escolher o improvável. Interessante que às vezes o pessoal julga Samuel nesse texto aí, mas se você parar para pensar, Samuel ele foi na característica de Saul. Uhum. Porque Deus falou, ó, ninguém em Israel é maior que ele, sobressai dele, ele é Sim. bonito, ele é formoso. Quando ele foi ungir o segundo rei, aí a característica vai ser a mesma. Deus falou, né, Saul lá, então na memória de Samuel vinha Saul. Então tem que ser alguém semelhante a Saul. Aí de cara, né, a Bíblia cita só 3, né, mas tinha mais irmão, né, porque Abinadab, Samar e Eliabe, né. Uhum. Então, só pode ser um desses 3, cara. O cara é forte, alto, já trabalha no exército. Sim. São eles. Só que os prováveis. A lógica de Deus é o improvável estava onde? A fonte... Nem na mesa sentava. Deus sempre vai usar as fontes E improváveis. o improvável estava onde, Natan? Estava lá na rua, lá 90 dias na rua. 90 dias. Deus é lindo, pastor. Me tirou de uma cidade simples, pobre. Cara, Deus é muito lindo. Onde você conheceu sua esposa, pastor? A minha esposa, ela se apaixonou por mim de primeira, cara. Sério? Como é que foi? É o O contrário. Edmilson gosta, Edmilson estiver vendo aí, ele gosta, ele tá apaixonado, Edmilson. Comenta aí, Edmilson, tá apaixonado, né, Marão? Fala Na lá. verdade, foi eu que me apaixonei. Ela era regente da igreja e ela não me... hoje ela fala assim pra mim, Natan, eu não consigo te ver como alguém que morou na rua. Não, ninguém vê. É difícil. Consegue, né? Só se você falando mesmo, rapaz. Sim, exatamente. Que Deus a gente segura até para não chorar aqui, né? Porque o Deus, testemunho é forte. Deus muda histórias. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante para pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir. Deus ainda muda história. Eu creio. Esse testemunho que eu contei aqui é muito pouco diante da grandeza de Deus. Então, tem pessoas que estão passando por coisas bem piores. E como eu já entrei, a gente falou de Ana aqui, eu acho lindo esse texto, que a história de Ana é só em 2 capítulos. Primeiro capítulo de 1 Samuel e segundo capítulo de 1 Samuel. É um paradoxo, porque o primeiro Ana não gera. O primeiro Ana chora, o primeiro Ana está embaixo, É forte. o primeiro Ana é estéril. É humilhada. Mas a mesma Ana que chora no primeiro é a mesma Ana que canta no segundo. É forte. E talvez tem pessoas que estão assistindo isso aqui em Glória casa. a Deus, é forte. E Deus está me usando a minha boca só para dizer isso. Forte. Que a sua história não vai acabar no primeiro capítulo. Eu creio. Receba aí, gente. É um paradoxo. Primeiro, ela chora. Primeiro, ela não gera. E a vontade de Penina é que a história de Ana acabasse no primeiro capítulo. Isso aí dá uma saudação de fogo. Hein? Vou pegar isso aí. Pode usar? Pode ficar à vontade. A mensagem, É forte. a palavra sempre é de Deus. Benção. Deus vai dar 2 visões iguais aos mesmos profetas em circunstâncias diferentes. Eu creio. Por quê? Porque a mensagem vem de Deus. Né? Então, assim, muitas pessoas viveram o primeiro capítulo em 2022. Aí Deus está dizendo que 2023 é o segundo capítulo. Eu creio. Eu tomo posse, hein? Pessoal que tá aí, comenta aí, pessoal. Amém, receba, eu creio. Quem chorou no primeiro vai cantar no segundo. Isso é profundo. E o senhor, pastor, falando nisso, o senhor parece que a Ana cantou a tua história, né? Ana contou a tua história, ela cantou a tua história ali, né? Sim, Deus, ele tira o pobre, necessitado, o monturo. O monturo é quando a esperança foi embora, mano. Não resta fé, não resta esperança. É o lixão mesmo, né? Monturo é lixão, né? Juntamente de lixo, né? E assim, Deus pega esse pobre do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. Exatamente. E já aproveitando o gancho, já pra gente estar nessa parte, vamos encerrar nessa questão dos príncipes, né? A nossa visão de príncipe, pastor, pelo menos eu tenho a visão. Quem é meus príncipes? São meus pastores. Sim. Toda vez que eu sento do lado deles no altar, seja para pregar, seja para adorar a Deus junto, eu falo assim, isso aqui é os príncipes. A nossa visão, o príncipe é o quê? O Gesiel Gomes, que eu nunca vi na minha vida, o Gilmar Santos também, que eu nunca vi, os mais famosos, né? Os Gideões. Mas não, os príncipes são tudo aquilo que Jesus chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus, ele dividiu o despojo da vitória dele sobre a morte, ele dividiu para a igreja. Então hoje nós somos príncipe, as servas do Senhor são princesas do Senhor, né? Então Deus pega o camarada no lixão e faz sentar os príncipes. E no seu caso houve uma honra maior, né, pastor? A fonte assim, improvável. Eu lembro que eu vim para cá ouvindo uma mensagem sua, aquela do
do projeto, tava por acaso. Olha como que Deus faz as coisas, né? Tava vindo no carro, aí eu rodei lá no TikTok, lá veio a tua mensagem, aquela que você fala do projeto de Noé na Arca. Quando a família dele entra e Deus fecha. Né? Quando você tá num projeto de Deus, não dá pra sair mais. Aquilo foi tremendo. Deus falou comigo, eu tava vindo pra cá. Olha que mistério na terra, né? E assim, pastor, o senhor já pregou em vários lugares. Sim, né? Assim, onde Deus já te levou, assim, pro pessoal entender um pouco mais da tua história? Cara, eu me surpreendo todos os dias. Sério. As pessoas, eu me surpreendo, pessoas que, assim, Deus me permite hoje estar em lugares que nunca imaginei, nunca imaginei. No começo do ano, eu recebi uma ligação, Cleito, que eu nunca esperei, do secretário da Cultura da minha cidade. Ele falou assim, Natan, a gente faz o aniversário do município todo ano. E eu cresci lá, Cleito, vendo esse evento acontecer, Abílio Santana, quando sabe? No auge, né? Marcos Feliciano. Meu Deus. E ele falou assim, e dos 18 pastores que tem na cidade, 16 citaram o seu nome. Que você é filho da casa, você... É forte demais, pastor. Você é filho da casa, então, assim, aí ele falou assim, você fica no óleo aí, porque tá entre você e Júlio Trovão. Aí eu falei assim, perdi. Então deixa quieto, mano. Vou ficar na reserva aí mesmo aí. Ano que vem lembra de mim, tô aí. Eu já, né? Deixa pra lá. Eu vi que você botou muita emoção nas suas postagens nisso. Assim, eu senti, cara. Eu senti mesmo assim. Você postou com a alma mesmo ali, que era como se tivesse nascido um filho pra você, né? Sim, então. Né? Explica mais esse evento aí pra quem tá assistindo. E foi a maior multidão que eu já preguei. Sério? Acho que tinha de 4 a 5 mil pessoas me ouvindo. Eu vi a foto lotada. Muita Seu gente. pai estava lá também, né? Meu pai estava lá. Emocionante, né? Cara, imagine, Cleito, você crescer e as pessoas olhar para ali e ver, dali nunca vai sair nada. Rapaz. E as mesmas pessoas que olharam para dentro de casa ter que sentar para ouvir, cara. Isso aí é só Deus que é capaz de fazer. E eu até hoje nunca liguei para alguém para pedir oportunidade. Nunca liguei, me encaixa aí, que hoje tem muito isso aí, né? Me encaixa aí nessa campanha, me leva aí. Graças a Deus, sempre é Deus que faz as minhas agendas, sempre é Deus que faz. Tem meses... Foi esse ano esse trabalho, você? Foi esse ano. Nossa, tá Tem recente. meses que eu ministro por volta de 28 dias. Se eu não me policiar... e ficar com a minha família, entende? Porque eu tenho a minha família, né? O meu ministério é a minha família. Como fala o nosso amigo Rafael Belo, pregar é só consequência do cuidado que eu tenho com a minha família. Exatamente. O primeiro ministério é a família. É a família. Então, assim, Deus salvou quase 20 almas. Foi coisa do céu, coisa do céu. Eles falaram, a prefeitura vai bancar, se você quiser ficar no hotel, você fica. Eu falei, vou para casa do meu pai, vou ficar em hotel, nada. Vai ficar... Então, assim, coisa linda, pastor. Por mais que Deus tenha me levado em lugares que eu jamais imaginei, Cleito, isso é até uma dica para a galera aí que está começando agora, sempre pé no chão, independente, varão, independente é onde Deus vai te levar, sempre com o pé no chão. Você tem que ter essa flexibilidade, você sempre tem que ter. O elogio é bom, mas você tem que ter. Você nunca vai ver o evangelista Natan chegar na sua igreja com o nariz empinado, com o ego inchado, inflado, porque eu sei de onde Deus me tirou. E isso é que é muito bom, você ter a convicção de onde Deus tirou. Então, assim, varão, para resumir, começamos o ano bem. A gente foi viajando, ganhando almas, na cidade, mais importante, né, na cidade onde eu cresci, onde tem privilégio maior, né, pastor? Onde a fonte era improvável, né? E hoje você volta lá, convite do prefeito da cidade, para você ministrar honra para pouco, tá, uma multidão daquela, varão, para você ministrar, isso é honra que só Deus ele pode dar. Então a gente começou o ano bem, a gente passou, depois que a gente veio, a gente passou um processo que a gente perdeu a nossa filha. Eu acho que você chegou. Eu acompanhei. Você viu, né? É uma dor que a gente não deseja para ninguém. Nossa. Até hoje a minha esposa está passando por psicólogo, porque a gente criou uma expectativa. Você preparou tudo, sim, né, pastor? Preparou tudo. Fez o chá revelação. E quem que não sonha ter um casal? Já tem o Lucas, agora uma menina. Era uma menininha? Seria uma menininha. Seria uma menina, né? Aí Deus, na 24ª semana, Deus levou, varão. Levou. Então, assim, o que situação difícil, né, pastor? Muito só quem difícil. tá mesmo para passar sabe, né? Muito dolorido. Então, assim, se você
eu comecei o ano perfeito, mas hoje o que que eu entendo? Eu sempre falo para minha esposa, falei, amor, estava tudo muito perfeito. A gente começou o ano viajando, a gente começou o ano As coisas planejando, fluindo, né? projetando, e o que que eu falo para ela? Na perfeição a gente não amadurece. Eu tenho medo também, pastor. Quando começam as coisas assim fluir na minha vida, Fica eu muito rapaz, fácil, dá não medo. sei não, hein? Dá medo, Né? dá medo. Por exemplo, na vigília, toda semana na vigília acontece alguma coisa terrível. Uhum. Eu já tô esperando, por exemplo, semana que vem tem vigília, sexta-feira feriado, na nossa série. Eu já tô esperando, já fico, de onde que vai vir? Pastor, é incrível. Seja no carro, seja na família, seja na família de perto, de longe, seja com enfermidade, qualquer coisa assim, sempre vem algo assim que... E isso que me motiva, assim, eu sei que vai ser glorioso. Sim, Eu sim. sei que Deus vai descer na casa. É que o espírito das trevas, ele conhece, né? Ele sabe. Mas deixa pro finalzinho, vou tentar. Mas no caso assim, pastor, eu percebo que hoje vocês já estão mais superados, né? Sim, sim. Deus já É confortou só vocês. o tempo, varão, só o tempo que vai aliviar, não vai matar. Tem mas toda vai a igreja orando por vocês também, se compadeceu, né? Que eu Nossa. creio que Deus ouviu a oração da igreja e ajudou vocês nessa obra, Muita gente. né? Passou, mas, cara, é sensacional. Então esse ano você já tá com as agendas Já tem bastante corridas. agenda. Só aproveitando, evangelista Natan não cobra para pregar, não estipula valor. O varão aqui mandou, falou que vai levar você lá pro Filadélfia. Ele tem um filho lá nos Estados Unidos, lá, né, o pastor Adilson, homem de Deus, o filho dele lá dos Estados Unidos, da Filadélfia. Ele falou que vai levar você lá. Você vai levar nós, ó, vai levar nós. Senão ele falou assim, mas não pode cobrar não. Ele brincou, tem que pagar. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, a gente faz uma vaquinha lá, daqui a 3 anos prega lá. Tá bom, Adilson é bênção. Pode levar, Adilson, pode levar o Natan, homem de Deus. Se você gostou de mim, você vai amar 1000 vezes mais, que eu sou pequeno. Sou digno de amarrar o cadastro dele. Né, a Carol, eu recebo, né, se ministrando a bênção, né, que é o tempo de Deus virar a página. Eu creio, pastor, também posso também. Né, a glória da segunda casa será sempre maior do que a primeira. É verdade, Adilson, verdade. Né. Pastor, então, quem quiser levar você lá para a congregação, olha lá, o que precisa fazer? A gente está no Instagram, Natan Ferreira, 0802, Natan sempre com TH. No YouTube a gente está Natan Ferreira Pregador, também Natan com TH. Você vai ver lá, a gente está chegando a quase 5.000 inscritos. Tem bastante gente que nos acompanha. Glória a Deus. Tem o WhatsApp também, que é DDD 11 98901 8578. Tá bom? Será um prazer servir vocês, será um prazer servir a igreja de vocês, será um prazer, sempre será um prazer. Verdade. É privilégio pra gente. Pastor, então vamos fechar, então, quando você chegar o lote lá pro final do ano mais ou menos, passa rápido, né? Abril já vai embora, Passa rápido. Né? E a gente vai relançar o seu livro aqui, vamos fazer o sorteio, contar aí, vamos focar só na sua história, que a gente quer que o pessoal chora mesmo, se impacta, né? Seja impactado pelo seu testemunho, né? Quem já ouviu sabe como é forte, eu já ouvi já 2 vezes, né? E é tremendo, né? Pode ir no meio aqui, ó, pedir pra diretora no meio, só pra me falar do nosso, né, patrocinador rapidinho, a gente já finaliza já em 1 minuto, né? Quer falar da Vista Negócios Digitais, pastor, que é o que faz acontecer, né? A Vista, né? Negócios digitais, tem feito de referência, tem feito website, mídia, todo planejamento para empresas, websites, né, toda a divulgação. Tem empresa, pastor, que ninguém sabe que existe, não está na rede social, não tem um site, não tem nada, e como vai crescer, né, pastor? O senhor mesmo tem, né? Sim. Vou deixar o senhor falar da sua loja lá, o endereço no final, né? Então pode ir passando aí. Então nós temos aí a G Suprimentos também que nos apoia. Pessoal, estou falando os nomes aqui, ó, tá na câmera do meio. Vai seguindo aqui na descrição, né? Tem todos os nossos patrocinadores. Vai lá dar uma força, lá tem aí, ó, Samuca Marmoraria e Granitos, né? Faz mesa, todo preparo de cozinha. Tem eu, olha, até eu tô aí patrocinando aí, pessoal. Até eu invisto aqui, ó. Mídia social é comigo, né? Colégio Noá, né? Uma escola cristã, pastor, que ensina todas as crianças pautadas aí na Bíblia. A Baronesa das Panelas tem feito a diferença aí também, panela mineira, sabe? Fazer aquelas comidas abençoadas, né? Nossa gratidão, nós somos mais de 2K inscritos. Aí tem um marketing digital para pequenos empreendedores. A Vista, essa empresa é maravilhosa, irmão. Tá? Então, vai seguindo eles, ajuda nós. Né? Tá aqui na descrição, você pode ir lá já solicitar. Eu quero fazer um website, então já chama eles direto. Fala lá ó, vim pelo Deblé, vai ganhar 10% de desconto em tudo aí, nossos patrocinadores. E é coisa boa. Pastor, fala um pouco aí do seu trabalho também, para nós finalizar. Então, a gente tem uma loja física e online, é Closet da D_Story, da minha esposa. É moda modesta, gente. A gente está trabalhando agora só com vestidos, coisa mais linda do que a outra. Depois a gente arroba Closet da DEH _
story. Coisa top. Não, pastor, inclusive minha esposa tá me cobrando pra mim lá, rapaz. Tem que ir lá. Agora deixa ela pegar o dinheiro lá. Eu prometo que nós vamos lá visitar lá a sua loja lá da sua esposa. Esse mês nós vamos lá comprar uns 2 vestidos. São vestidos top, minha esposa gostou muito. Tá doida pra ir lá. Pertinho, Piraporinha, né, pastor? Pertinho. O endereço pertinho. onde é? É Rua Universal, número 162. Nossa, o CEP é 09950-790. Rua Universal, número 162. Mulherada, varões vão lá presentear as esposas e as namoradas. Tá chegando o mês do namorado aí, viu? Tá chegando. Pessoal, pastor, obrigadão mesmo. Eu que Deus agradeço. abençoe, episódio top. Eu segurei aqui as lágrimas. Mas deixa eu me conter aqui, porque o negócio tá estreito, 2 machos chorando aqui, né, pastor? Voou 1h30. Passa rápido. Né? Pessoal, vamos olhar no meio ali. Pessoal, Deus abençoe vocês, a cada um que acompanhou. Né? Eu creio que Deus falou com muita gente. Você que vai assistir depois também, até que toma posse do que o pastor ministrou. É de Deus, né? O tempo da virada da tua vida, né? Chegou. Ano passado você chorou, prepara, você vai colher. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, regando, voltará sem dúvida como, pastor? Sorrindo. Alegre, trazendo consigo seus molhos, né? Diz a Bíblia. Exatamente. Meu amado, pastor, se despede do povo. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe, gente. Deus abençoe Tá vocês. terminado. Abraço. Deus abençoe.